Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre imigração. O Brasil é um país continental cuja população se destaca pela miscigenação. E isso se deve muito à imigração. O Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes e também um dos que melhor recebe imigrantes no mundo. Pelo menos essa é a nossa fama que circula por aí. A imigração é um fator decisivo na vida de quase todos os países, quer seja por aqueles que entraram ou por aqueles que saíram, por motivos vários. Às vezes motivos felizes, né? Uma viagem, mudança de vida simplesmente, ou por motivos tristes como uma guerra, situação econômica lamentável e assim por diante, instabilidade política. Mas nós vamos falar isso, claro, sobre a perspectiva de filmes. Então, começando com Era uma Vez na América, de 1984. Esse filme é um épico, conta a saga dos italianos que chegaram aos Estados Unidos, a chamada Terra da Liberdade. O diretor Sergio Leone montou esse filme que conta a história dos italianos de origem judaica que se estabeleceram em Nova York e que começaram, digamos, um tipo específico de comércio, que é a máfia. Né? Esses homens eram pessoas íntegras, honestas durante o dia, reconhecidas por suas comunidades, mas ao cair da noite eles entravam em negócios escusos e é dali que eles tiravam a sua fortuna. Então é uma história de ascensão social, mas também de amizade, de amigos que fazem um pacto para ficarem, digamos, ricos algum dia. Então, são muitos personagens, porque o filme tem mais de 3 horas de duração, mas nós vamos destacar apenas o David Noodles, interpretado pelo Robert De Niro. Ele entra, então, no comércio ilegal de bebidas, porque a lei seca dos Estados Unidos, na década de 30, determinava a proibição do comércio, do consumo, do transporte, da fabricação, enfim. E ele entra exatamente nesse nicho, e o filme dá conta de retratar toda esse contexto, esse cenário importante da história dos Estados Unidos e também essas 2 décadas até a década de 50. Mostra um importante momento na vida desses amigos, no qual eles vão ficando ricos, mas também vão criando muitas dissidências entre eles, inclusive rompendo a amizade. É mais ou menos o mesmo contexto do Poderoso Chefão. Então é uma narrativa feita de forma muito cuidadosa, trazendo a memória como principal elemento, ou seja, o filme começa e os personagens já são mais velhos e eles estão lembrando coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Então é um tratado da memória falando do aspecto importante que foi para eles imigrarem do seu país de origem, chegarem num país que os acolheu e conseguirem ali fama e fortuna. O outro filme, A Igualdade é Branca, de 1994, do famoso diretor polonês Krzysztof Kieslowski. Ele traz 2 personagens, o Karol, interpretado pelo Zbigniew Zamakowski, e a Dominique, interpretado pela francesa Julie Delpy. Então é um casal no qual o homem é polonês e a mulher é francesa. Porém a mulher leva o homem, né, a morar com ela em Paris. Só que lá, depois de um tempo, ela começa a tratá-lo mal, a desprezá-lo, a criar uma série de situações e finalmente divorciar-se dele a contragosto, né? Um divórcio litigioso, ele não queria se separar, ela acaba se separando dele e ele fica, digamos, a ver navios, ele fica à deriva na França, porque ele não sabe falar francês, ela tira todo o dinheiro dele, deixa ele sem ter onde morar, ou seja, ele se torna um indigente, indesejável, né, vivendo nas ruas de Paris, e depois acaba, inclusive, sendo preso. Ele é deportado para o seu país, e lá, ele, ao regressar à Polônia, ou seja, aqui tem um detalhe, na França ele não era ninguém, mas na Polônia ele é um homem conhecido, que tem vários contatos, e aí ele restabelece a sua moral, a sua situação econômica, ele consegue ficar rico,
ele estabelece um maquiavélico plano de vingança contra sua esposa. Ele vai fazer com que fingir a sua própria morte, vai fazer com que ela tenha que ir até a Polônia para receber aquilo que ela tem direito pela morte do marido. Uma vez que ela chega na Polônia, aí ele faz ela experimentar a mesma coisa que ela fez com ele quando ele estava na França. Então é um processo de separação doloroso que mostra as dificuldades de você entender a lei de um país, a dificuldade quando você não sabe a língua, mostra tudo isso. No outro país, você é apenas mais um. Por mais que você seja famoso no seu país, seja reconhecido, mas em outro país você é apenas mais um. Esse filme mostra de alguma forma que a nossa pátria, de alguma maneira, é parte de nós. E nós nos sentimos parte dela. Nós nos sentimos à vontade, naturais em determinado lugar, em outro lugar nós somos um estranho numa terra estranha. É mais fácil vencer no nosso país do que vencer num país estrangeiro. Isso não quer dizer que outras pessoas não consigam isso, só estou dizendo que é mais difícil. Então, o Karol, ele sente a dificuldade em Paris, vence na Polônia, mas depois ele imprime à sua ex-esposa as mesmas coisas que ele sofreu quando esteve num país estrangeiro. Então, um detalhe aí sobre a imigração, uma situação inusitada, mas que serve para mostrar como que às vezes é complicado morar num país diferente do qual a gente está acostumado. Então, 2 filmes, Era Uma Vez na América, 1984, falando da imigração italiana para os Estados Unidos, e A Igualdade é Branca, de 1994, falando sobre uma migração, digamos, efêmera, uma migração quase que acidental, envolvendo aí França e Polônia. É isso aí, gente. Reflitam sobre isso. Nos vemos na próxima. Valeu!